Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 18 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataques crescem cerca de 70% no Brasil em um ano. CISOs sob pressão para minimizar teor de riscos. E Netshoes da Magazine Luiza sofre novo ataque hacker, milhares de dados de clientes são expostos. E eu começo com a seguinte notícia. Ataques crescem cerca de 70% no Brasil em um ano. Os pesquisadores da Checkpoint Software relatam ainda o maior aumento de cyberataques globais visto nos últimos 2 anos, um crescimento de 30% nos ataques cibernéticos globais do segundo trimestre de 2024. Os pesquisadores da Checkpoint Research, divisão de inteligência em ameaças da Checkpoint Software, divulgam dados atualizados sobre as tendências de ataques cibernéticos no segundo trimestre de 2024. Os dados são segmentados por volume global, regional e por setores. Esses números de cyberataques foram impulsionados por uma variedade de razões, as quais vão desde o contínuo aumento de iniciativas voltadas à transformação digital até a crescente sofisticação dos cybercriminosos utilizando técnicas avançadas como IA e aprendizado de máquina. A motivação econômica para obter ganhos financeiros por meio de ataques, como os de ransomware e de phishing, além de ataques alimentados pelas tensões geopolíticas e vulnerabilidades na cadeia de suprimentos, também continua a impactar significativamente esse aumento dos números globais. O aumento global dos cyberataques cibernéticos, analisado pelos pesquisadores, está representando um crescimento de 30% nos ataques semanais a redes corporativas no segundo trimestre de 2024, em comparação com o segundo trimestre de 2023, um aumento de 25% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Com uma média de 1.636 ataques por organização por semana, a investida incessante de ataques destaca a crescente sofisticação e persistência dos cybercriminosos. No que se refere aos setores da economia, o interesse dos hackers no setor de educação e pesquisa se mantém crescente, pois o setor assinalou maior elevação em ataques cibernéticos no segundo trimestre de 2024 em relação a todos os outros setores, aumento de 53% no segundo trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, com uma média de 3.341 ataques por organização a cada semana. Regionalmente, a América Latina registrou o aumento mais significativo, com aumento de 53% ano a ano, para uma média de 2.667 ataques a organizações por semana. A África sofreu a maior média de ataques cibernéticos semanais por organização no segundo trimestre de 2024, com uma média de 2.960 ataques, marcando um aumento de 37% em comparação com o mesmo período de 2023. E a região Ásia-Pacífico seguiu com um aumento de 23%. A matéria segue e ela vai falando sobre regiões do mundo, quantidade de ataques, fala dos setores, né, de forma mais específica, o setor de governança, forças armadas, muito relacionado às guerras geopolíticas, né, fala um pouco sobre ataques de ransomware por setor, mas eu acredito que aqui o mais importante é a mensagem de que nos últimos anos, e todos os anos nós falamos sobre isso, a quantidade de ataques só cresce. Se nós pegarmos dados de 2020, houve um crescimento sem precedentes. Se nós pegarmos os dados de 2021 e compararmos com os de 2020, houve um aumento muito grande. E assim consecutivamente, ano após ano, essa quantidade só cresce. E esse é o grande desafio. Se a realidade é que os ataques não vão parar, pelo contrário, a tendência mostra que só vão aumentar, nós precisamos estar preparados com posturas de segurança robustas, pensando adequadamente nas questões de proteção, detecção e resposta a incidente. CISOs sob pressão para minimizar teor de riscos. No mundo inteiro, líderes de segurança digital estão se sentindo pressionados para que minimizem a gravidade dos riscos cibernéticos enfrentados pelas organizações. Pior,
Cerca de um terço deles tem a opinião totalmente desconsiderada na empresa e a pressão está vindo de cima, das diretorias e conselhos, numa prejudicial desconexão entre TI, cyber e lideranças. A revelação está no estudo Lacuna de Credibilidade, como a falha de comunicação no conselho está prejudicando a resiliência, encomendado pela Trend Micro à Sapio Research. Ao todo, foram ouvidos na pesquisa mais de 2.600 líderes de TI responsáveis pela segurança cibernética em organizações de todos os tamanhos e variados setores na América Latina, América do Norte, Europa e Oriente Médio. Embora 59% dos entrevistados reconheçam que o ciberespaço é o seu maior risco empresarial, 68% na América do Norte, 34% admite que a segurança cibernética ainda é tratada como parte da TI e não como risco empresarial. Apenas 54% dos entrevistados acham que diretorias e conselhos entendam os riscos cibernéticos que a organização enfrenta. Essa desconexão entre TI, cibernética e liderança empresarial manifesta-se de outra forma muito óbvia e prejudicial. 79% dos entrevistados sentiram a pressão dos conselhos de administração para minimizar a gravidade dos riscos cibernéticos que suas organizações enfrentam. Destes, 43% dizem que é porque eles são vistos como repetitivos ou irritantes, e 42% como excessivamente negativos, e 33% afirmaram que suas informações foram imediatamente repelidas. As empresas precisam ter uma boa visibilidade da operação para agir rapidamente e de forma eficaz quando surge um incidente. E isso só é possível por meio de análises totalmente automatizadas, com avaliação constante de riscos, feita por ferramentas adequadas, pontua César Cândido, diretor-geral da Trend Micro Brasil. Somente uma violação grave, em valor acima de R$ 500 mil, na opinião de 80% dos profissionais, levaria o conselho a agir com mais firmeza em relação ao risco cibernético. É aquela velha questão, né, pessoal? Falta cultura de segurança. Esse é um valor que, infelizmente, ainda não permeia todas as pessoas. Só vão realmente tratar os temas de uma maneira adequada quando entenderem a relevância disso. Infelizmente, na maior parte das vezes, o que vai sensibilizá-los são os incidentes. A minha sugestão é que, na medida do possível, consigamos definir, consigamos chegar a valores. Né? Qual é o impacto financeiro de determinados incidentes? Qual é o impacto de uma parada? Né? O que se pode perder num eventual vazamento de dados, além de questões ligadas à imagem, reputação, etc. É preciso trazer uma visão mais clara, é preciso mostrar o que acontece com outras empresas que passaram por incidentes. Quando isso fica mais claro, é possível que eles entendam um pouco mais o valor. Ainda assim, aculturamento não se conquista da noite para o dia. É um trabalho frequente, perene, constante e que passa, obviamente, por estágios difíceis, mas necessários. E na última matéria de hoje, falando em incidente, Netshoes da Magazine Luiza sofre novo ataque hacker. Milhares de dados de clientes são expostos. A Netshoes, que é da Magazine Luiza, foi alvo de um ataque hacker e teve, nesta quarta-feira, dia 17, milhares de dados de clientes vazados em um fórum da web. O vazamento de dados foi publicado em um fórum cybercriminoso chamado Breach Forums, segundo reportado pelo site Tecmundo. Segundo o usuário Captain Jack, que se diz autor da invasão do sistema interno do e-commerce esportivo, dados de 40 milhões de registros de compras foram obtidos neste mês. Na publicação, o usuário anexou um print screen que mostra dados de ao menos 100 brasileiros expostos para provar ser o autor do vazamento de dados. Na imagem estão o nome completo, CPF, número de telefone, endereço completo, data e número de pedidos realizados e outras informações de entrega dos produtos. A Netshoes confirmou o vazamento, mas não informou o tamanho da base de dados exposta. Disse também que após o incidente,
iniciou uma investigação forense sobre o ocorrido, inclusive com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e trabalhará para esclarecer as circunstâncias do episódio. Também informou que o ataque não afetou as operações e não envolveu informações sensíveis. Dados pessoais são informações sensíveis. Essa não foi a primeira vez que a Netshoes foi alvo de vazamento de dados de clientes. Em 2019, a empresa fechou um acordo com o Ministério Público do Distrito Federal para pagar 500 mil em indenização ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça, pelo vazamento de quase 2 milhões de clientes no ano anterior. Em 2019, o Magazine Luiza comprou a Netshoes por 62 milhões de dólares. A Netshoes foi a primeira empresa digital brasileira a alcançar o valor de 1 bilhão de dólares, abriu capital em 2017 e chegou a valer 880 milhões de dólares, mesmo sem dar lucro. Mas, passados 2 anos, o valor da empresa caiu para algo em torno de 65 milhões de dólares, tanto que terminou vendida por 62 milhões de dólares. Entre as causas para uma queda tão brusca estavam a diversificação excessiva, que provocou o encalhe de produtos, e o elevado endividamento, mesmo com alto fluxo de caixa. O vazamento de dados em 2018 teve muita repercussão e afetou a marca da companhia, que acabou sendo vendida no Brasil e na Argentina, sede do negócio. É o que eu falava agora há pouco. Incidentes como esse mostram o quanto as posturas podem estar frágeis ainda. É um vazamento muito grande, muitos registros, obviamente, estão trabalhando em cima aqui de uma projeção, né, com informações por hora divulgadas por criminosos. Então, precisamos aqui também, obviamente, colocar um parênteses nisso, não se sabe exatamente a veracidade. Mas fato é que a própria empresa confirmou esse vazamento, não disse o tamanho dele, e é importante, muito importante, que consigamos identificar claramente as informações sensíveis e protegê-las. Nesse caso, por mais que a empresa diga que não havia dados considerados, informações consideradas sensíveis, concordam comigo que deveria, nome completo, CPF e outros dados, muitos deles cobertos pela Lei Geral de Proteção de Dados, serem considerados sensíveis. Então, isso não fez muito sentido. Mas fato é que os incidentes continuam acontecendo, continuam afetando grandes marcas, e isso mostra, assim como na primeira matéria que fala do aumento, que os incidentes estão acontecendo, estão afetando as marcas e estão trazendo grandes prejuízos. Tem prejuízos que não são facilmente tangíveis, como um prejuízo de reputação, de imagem, etc., como no caso de um incidente como esses. Obviamente que muitos clientes, muitas pessoas deixam de fazer negócio por conta disso. Parcerias que poderiam estar sendo estabelecidas também acabam recuando por conta da ausência de segurança ou de controle, enfim. Então, tudo isso traz repercussões negativas. Esperamos, obviamente, que seja possível contornar e que eles consigam elevar o nível de segurança, evitando a reincidência desse tipo de incidente. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então salve. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque é dessa forma que geramos conscientização. E com conscientização e tempo, geramos cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. E se você quer acompanhar outras notícias num formato um pouco diferente, a minha sugestão é que siga o meu perfil no Instagram, @GedersonFreitas. Combinado? Por hoje é só, até a próxima, um abraço.